Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula, dessa vez dando continuidade ao tema de preparação para a elaboração de TCC, manuscritos, e agora a gente vai tratar de um outro tema que é extremamente importante, que são as imagens. Tá? Essa vai ser uma aula um pouco mais introdutória sobre alguns conceitos-chave e ajudar vocês a como fazer busca na internet por imagens de uma forma mais efetiva e livre de problemas de licença e copyright e também falar algumas questões técnicas como resolução, tamanho, etc., para adequar as exigências, por exemplo, de revistas científicas, tá? Então, sem mais delongas, bora lá. Bom, então a ideia dessa aula, como eu acabei de falar, é a gente fazer um exercício bem mais prático. Vamos então, deixa eu abrir aqui o navegador e olha só, a primeira questão que a gente tem que considerar é a ética no trabalho acadêmico, a ética em relação ao uso de imagens. Isso é extremamente importante. Nós somos cientistas, nós somos acadêmicos, a gente tem uma ética, tem um código de ética, a gente, a gente tem que estar atento a todo o conjunto de regras e principalmente a propriedade intelectual de outras pessoas, artística de outras pessoas, e para além disso, existe ainda a possibilidade de fraude e algumas vezes até fraudes não intencionais. E isso é uma das coisas que eu quero chamar a atenção de vocês nessa aula. E aí eu separei para vocês algumas matérias aqui que eu rapidamente busquei, que saíram nesses últimos tempos aí. Olha só, temos esse artigo aqui da revista Exame, falando sobre como a fraude em artigos afeta a atividade científica. E aí, citando casos aqui, eu vou deixar o link para essa e as outras matérias na descrição do vídeo, tá? Isso é algo extremamente importante que a gente tem que estar atento e a gente vai acompanhando no noticiário aí que muitas vezes isso tem consequências, sim. É, as consequências de uma fraude no mundo da ciência são as mais diversas possíveis, como por exemplo pena, lembra um estudo publicado pelo periódico The Lancet em 98, enfim, de um determinado estudo que apontava uma conexão entre vacina contra o sarampo e o desenvolvimento de autismo. Isso aí basicamente foi o gatilho que impulsionou todo esse conjunto de anti-vaxxers que a gente vê por aí e que tem causado grandes estragos aí em campanhas de vacinação no mundo todo, tá? E reverberado inclusive aqui no Brasil. Ou seja, aquilo que cada pessoa, cada um de nós faz em particular, tem o potencial de gerar um impacto, seja ele positivo ou negativo. Tem essa outra matéria aqui da revista FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, mais específica para a ética no uso de imagens científicas, tá? Falando que agora a gente sempre tem que pegar as nossas imagens, passar pelo Photoshop, ou GIMP, Inkscape, etc. E com isso, muitas vezes as pessoas ficam tentadas assim, não, deixa eu, com aquela lógica de Instagram, né? Deixa eu aplicar um filtro aqui, deixar essa imagem mais bonitinha. E o mais bonitinho muitas vezes se altera as cores, se altera a forma, se altera a proporção e tudo mais. Não intencionalmente, mas isso pode acontecer. Isso é uma fraude. Você está criando uma representação visual de algo que não representa aquele objeto em questão, tá? Obviamente eu não vou entrar no mérito de situações como a dessa aqui, uma pesquisadora aí analisando artigos científicos achou mais de 1.300 fraudes em imagens em trabalhos publicados em periódicos científicos, revisados por pares, em revistas indexadas, tá, sabe? Desde coisas como o cara foi lá e mal intencionado, ele foi lá e duplicou, enfim, ele criou coisas aqui utilizando imagens. É uma fraude clara feita por má fé. Mas para além disso, a gente tem que tomar cuidado com a forma com que a gente cria e a gente edita as nossas imagens, que a gente pode também estar cometendo alguma coisa do tipo, tá? Isso é importante a gente notar, ficar atento. Para além disso, existe ainda a questão que olha só, eu peguei aqui uma revista, no caso uma revista, enfim,
só a título de exemplo, no caso aqui eu separei a Revista Brasileira de Zoologia. Quer ver, voltando aqui na página inicial da Revista Brasileira de Zoologia, aí a gente vem aqui nas instruções para os autores, beleza, eu quero preparar o meu TCC e vou submeter o meu TCC para ser publicado na Revista Brasileira de Zoologia ou em qualquer outra revista. As normas são, no que se refere a imagens, é sempre muito parecido. E essa aqui, na verdade, é uma revista com normas bem tranquilas, sabe? E aí, quando você vai lá na forma e preparação dos manuscritos, sempre eles colocam alguma coisa aqui, onde está, parará, falando sobre imagens. Aqui, o tamanho, fala sobre o tamanho das ilustrações, cada figura, como que as figuras devem ser numeradas, qual que é o tamanho da página onde essas figuras serão impressas, o tamanho tanto da página quanto o tamanho da coluna. Eu tenho que levar isso em consideração. Imagino que quem de vocês aí, quem já viu vários artigos científicos, muitas vezes você vê o texto está com a letrazinha pequenininha e tal, né? E aí tem uma figura que tem uma letra, tipo é uma prancha que tem 4 figuras, né? A, B, C e D. E o A, B, C e D estão com letras garrafais. Isso é má edição, tá? Então você tem que levar em consideração o tamanho em que vai ser impresso. Para além disso, existem outras coisas aqui. Olha só, deixa eu tentar traduzir ipsis literis o que está aqui. Ilustrações devem ser salvas e enviadas como arquivos TIFF separados com compressão LZW. O que é um arquivo TIFF? O que é compressão? O que é compressão LZW? A resolução final deve ser de 300 dpi ou 600 dpi, no caso de arte de linha, e assim por diante. Tá, como é que eu sei o que é resolução? O que é dpi? É isso que a gente vai tratar nessa aula de hoje. Tá? Então, para a gente entender essas normas para publicação, para a gente principalmente adequar as nossas imagens a essas normas, eu separei essa aula de hoje. Antes de falar sobre isso, eu quero falar para vocês uma outra coisinha que eu considero muito importante, que é como que a gente busca essas imagens. No caso, não necessariamente para você montar o seu TCC, mas às vezes você está montando uma apresentação de um seminário, ou mesmo uma apresentação do TCC, num congresso, etc. Você tem que inserir imagens que não necessariamente são suas, e aí você vai buscar na internet alguma imagem. Sei lá, eu estava dando aula sobre poliqueta, tá? E aí, dentre os poliquetas, tem um bicho que eu acho fantástico, que é chamado de Tomopteris. Aí eu vou falar, digamos que eu vou apresentar um slide aí sobre anelídeos, em especial os poliquetas, e aí eu quero colocar uma imagem dos Tomopteris. A primeira coisa é aquilo que vocês sabem bem como é que é feito. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor, né? Então eu venho aqui, na verdade, ao invés de fazer uma pesquisa em todas, eu faço uma pesquisa aqui em imagens, tá? E aí com o termo aí Tomopteris, com o termo que me interessa, aí eu já tenho aqui todo um conjunto de imagens. Deixa eu ver, beleza. Aí eu tenho todo um conjunto de imagens aqui. E aí eu simplesmente posso clicar aqui com o botão direito, salvar imagem como, e aí venho aqui, Tomopteris 1. E aí eu vou salvar na minha área de trabalho mesmo. Beleza, salvei ela. E aí ela está aqui na minha área de trabalho. Mas olha só, quando eu salvo, olha o tamanhozinho dela. Se eu aumento o tamanho, ó que coisa horrorosa que fica. Toda com a resolução horrível, né? Toda embaçada, toda fosca, toda aquilo que a gente vai aprender hoje, toda pixelada, né? E aí, se eu quero inserir essa imagem aqui, deixa eu abrir aqui o meu equivalente aqui ao Word, deixa eu abrir o LibreOffice Writer. Aí, se eu quero colocar essa imagem aqui dentro, olha só, o tamanho que ela fica para a impressão é esse aqui. Se eu aumentar o tamanho dela aqui, eu estou deformando ela. Ela não é feita para ser aumentada. Isso aqui é algo que vocês jamais vão fazer. Já assumam isso logo de cara. Não aumentem imagens. Imagem a gente não aumenta. Ou a gente coloca ela no tamanho original, do jeito que eu inseri é aquele tamanho,
preferencialmente, ou na melhor, ou numa hipótese um pouco menos recomendável, mas ainda assim aceitável, eu posso diminuir um pouco o tamanho. Mas aumentar jamais, porque cada vez que eu aumento a imagem para além do tamanho que ela é de fato, eu estou deformando, estou diminuindo a qualidade, a resolução dessa imagem. Estou deixando essa imagem, em outras palavras, mais fosca, mais ilegível, e isso aí, isso não vai ser aceito para publicação, basicamente, tá? Então, olha só, o que eu deveria ter feito com essa imagem aqui? Eu deveria ter aberto ela aqui do lado, ou enfim, aí eu vejo aqui, está vendo aqui embaixo, está escrito 280 por 191. Opa, essa é uma imagem pequena. E principalmente, será que essa imagem não está protegida? Vamos então aprender a utilizar, a selecionar, filtrar por imagens grandes. E beleza, aí eu venho aqui, eu quero uma imagem grande. Eu venho em ferramentas, aqui em ferramentas, tamanho, e aí eu seleciono ícone, média, grande. No meu caso eu quero grande, quero colocar ela no meu slide inteiro, né? Aí vem um grande, aí ela já não apareceu. Aí apareceu, por exemplo, essa aqui tá bonitona, meio até fluorescente e tal. Mas vocês estão vendo essas marquinhas? Não sei se vocês já viram essas marquinhas em outros lugares aqui. Isso aqui é basicamente aquilo que o Google fala. Olha, consulte o website para ver os preços e a disponibilidade mais recente. As imagens podem ter direitos autorais. Nesse caso aqui, ela com certeza tem. O cara colocou um monte de marca d'água exatamente porque ele está dizendo: eu não quero que qualquer pessoa use essa imagem. Se a pessoa quiser, olha só, ela tem que pagar 70 centavos de dólares para usar essa imagem aqui. Então, você não vai usar simplesmente. Você não vai simplesmente ignorar, colocar isso aqui. Eu já vi em congresso, o povo colocando imagens desse tipo, assim, com marca d'água de proteção de copyright. Isso aí é vexatório, porque isso aí demonstra claramente de duas coisas. Ou desconhecimento da pessoa quanto ao uso adequado da imagem, ou má fé mesmo, caso ela conheça, né? Então, vocês não vão fazer esse tipo de coisa. Isso não é correto. Professor, o que eu faço então? Bom, eu vou procurar imagens que não estão protegidas por direitos de copyright ou praticar aquilo que a gente vai chamar de fair use, que eu vou dar os créditos devidos àquela imagem. Por exemplo, essa outra imagem aqui, ó, ela tem a marca d'água aqui, acho que eu não estou cobrindo, né? Não, estou não. Está escrito aqui, ó, Mambari. Mambari é o nome de um laboratório, de um centro de pesquisa. E eles que tiraram essa imagem aqui, essa imagem tem uma resolução boa, tem uma imagem de tamanho bacana. E aí eles estão disponibilizando essa imagem, só que assim, com a marca d'água deles. E aí eu vou lá, insiro isso aí na minha apresentação, eu deixo essa marca d'água. Se eu remover, isso é mau uso, isso é absurdo, isso é incorreto, isso é errado, isso é recriminável. Tá? Eu deixo essa marca d'água deles e preferencialmente eu ainda cito lá, fonte Mambari, do jeito que eles pedirem para citar. Eu entro lá no site e faço isso. Como que eu faço para fazer o download dessa imagem? Olha só, se eu simplesmente... A maneira correta de se fazer isso é... Eu clico com o botão direito do mouse, ao invés de simplesmente vir aqui em... Ou melhor, olha só, deixa eu mostrar na prática a diferença para vocês. Então eu quero... Cadê a imagem? Cadê? Sumiu aqui agora. Cadê? Sim, está aqui. Eu quero essa imagem aqui, certo? Se eu simplesmente clicar com o botão direito e mandar salvar imagem, ele vai salvar. Vamos colocar aqui Tomopteris 2. Salvou, beleza. Eu venho aqui na minha imagem, tá ele aqui Tomopteris 2. Só que tá vendo, ainda tá pequenininha. Se eu der um zoom nessa imagem, ela está toda pixelada, ela está toda embaçada, certo? Por quê? Porque não é a maneira correta de se fazer isso. Qual que é a maneira correta? A maneira correta é o seguinte, eu clico nessa imagem, dou um clique simples, e aí o problema é, se eu mandar simplesmente salvar essa imagem aqui, essa imagem é aquilo que a gente vai chamar de thumbnail, de miniatura. Ela é uma versão reduzida, uma miniaturazinha da imagem de fato.
Eu quero a imagem. Eu não quero salvar a miniatura. Daquele jeito lá ele salvou a miniatura dela. Para salvar ela de fato, para não ter dúvidas, eu clico com o botão direito, abrir a imagem. Opa, acho que eu estou tampando aqui. Espera aí. Deixa eu clicar aqui mais para cima. Clico aqui em cima, abrir a imagem em uma nova guia, e aí ela vai ser aberta aqui numa nova guia. Beleza, tá ela grandona aqui, com a resolução boa. E aí eu venho aqui agora sim, em imagem, salvar como. E aí eu coloco aqui, Tomopteris 3. Salvei a imagem. Aí agora olhem só a diferença. Tá a imagem, a miniatura e ela grandona. Olha só, uma e a outra. Uma tem 300 pixels de largura, tem uma largura de 300, e o outro tem uma largura de 1920. Tá? E aí, se eu colocar isso aqui no Writer, lá no Word, aí eu vou ver a diferença gritante entre as duas. Olha só. Deixa eu diminuir isso aqui, deixa eu fechar isso aqui, deixa eu minimizar. Eu vou colocar a miniatura. Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Vou colocar a Tomopteris 2. Foi colocado aqui. Certo? Aí eu vou colocar agora a Tomopteris 3. E a imagem completa. Olha a diferença. Eu estou fazendo o mesmo mecanismo que é de simplesmente clicar lá e arrastar aqui para dentro. Aí agora sim, olha a diferença de resolução de uma para outra. Esse aqui é o tamanho. Se eu colocar ela já está no tamanho original. E essa aqui, se eu colocar no tamanho original, ela pode ficar até ainda maior. Se bem que ela está com... Se bem que eu acho que esse é o tamanho original nesse caso em específico. Tá? Isso aqui é uma imagem que eu vou colocar, de fato, no meu documento. A mesma coisa se eu for colocar isso aqui lá no PowerPoint. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint para vocês verem. Aí eu venho e vou colocar ele aqui no meu slide. Deixa eu colocar um slide em branco aqui. Aí eu vou colocar uma. Olha o tamanho que ela fica, que ela ocupa o meu slide. E eu coloco a outra. Olha o tamanho que essa outra ocupa, a diferença. Aí agora sim, essa aqui dá para eu encher completamente, enquanto que essa outra aqui, olha o tamanhozinho. Certo? Tá claro? Espero que tenha ficado claro isso para vocês, tá, pessoal? Então sempre prestem atenção nisso, e é dessa forma que eu faço o download correto dessa imagem. Eu clico na miniatura, novamente. Não vou utilizar imagens que estão claramente protegidas. Aí eu vou pegar alguma outra aqui. Essa aqui também está protegida. Olha só. Tá vendo as marcas d'água? Eu vou pegar essa aqui. Cliquei na miniatura, abri ela aqui. Clico com o botão direito. Deixa eu clicar aqui mais para cima para vocês verem. Abrir imagem uma nova guia. Aí sim eu abro ela aqui e vou salvar essa imagem. Tá? Essa é a maneira correta. Bom, uma outra coisa... professor, mas como que eu vou saber se tem... Eu gostaria de estar completamente amparado com esse negócio aí de lei de copyright. Por quê? Olha só uma situação bastante desagradável que eu já testemunhei em congresso nacional. Assim, sabe? Uma aluna de graduação, inclusive, ela foi lá, estava apresentando as coisas do TCC dela, da iniciação científica dela, um determinado projeto, e ela tinha utilizado imagens que ela baixou do site de um outro pesquisador da área. E ela não pediu para usar nem nada. E as imagens eram protegidas, enfim, ele é o dono dos direitos de cópia dessa imagem. E aí quando ela apresentou, quando ela terminou, ele estava na plateia. Levantou a mão, olha... Por que você colocou a minha imagem sendo que você não pediu autorização para mim? Vou até mudar isso aqui. Ele falou na lata, assim, sabe?
você está cometendo um crime porque essas imagens são minhas, eu não autorizei o seu uso, você não me pediu. E aí, assim, e a menina com aquela cara de, meu Deus, o que eu faço? Eu só quis montar uma apresentação. Então, assim, para evitar situações desse tipo, existem algumas formas da gente tentar escapulir, tá? Ou pelo menos ter ciência. Existe o tal do fair use, que é do uso justo, que é principalmente, olha, para fins educacionais, não comerciais, quando eu não utilizo a imagem como um todo, ou a obra como um todo e tal, né? É, isso aí digamos assim, você pode escapar de um processo judicial por infração à lei de copyright. Mas nada disso impede o dono do direito, o proprietário daquela imagem de dizer, olha, não quero que você utilize a minha imagem e remova. Tá? Para você ficar livre disso, existe aquilo que eu falei lá na primeira aula, lá do copyleft, lá, sabe? Existe a iniciativa Creative Commons. E aí eu posso usar isso. Eu venho aqui novamente, ferramentas, direito de uso, e aí, ao invés de procurar licenças comerciais e outros, opa, não estou exibindo a minha tela, peraí. Agora sim. Então vamos lá. Eu venho aqui, faço a busca por imagem. Por exemplo, eu quero colocar, sei lá, vamos colocar aqui uma casa. Uma dica, um parêntese, sempre procure em termos em inglês que você tem um banco de dados maior de imagens, tá? O mundo fala inglês. Tá? Então eu quero procurar uma imagem de uma casa. Sei lá, trabalho com arquitetura, ou enfim, eu vou fazer uma composição no meu slide. Então eu vou procurar house em inglês. Fiz uma busca aqui, apareceu um monte de coisa, tá? Mas ó, eu quero algo que seja completamente livre de licença e de copyright. Então eu venho aqui em ferramentas, em direito de uso. E aí eu tenho dois tipos aqui, licença Creative Commons e licença comercial e outras. As licenças Creative Commons são públicas, eu posso utilizar sem problema, eu só não posso lucrar, a princípio eu não posso lucrar com elas. Então eu clico aqui em licença Creative Commons e tudo que apareceu aqui eu posso utilizar, tá vendo? Licenciável, 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 tá? Então qualquer uma dessas imagens aqui eu posso utilizar. Opa, eu quero algo assim mesmo. Então eu cliquei nela, clico com o botão direito aqui no que apareceu maior, abrir imagem uma nova página, uma nova guia. Aí agora sim eu venho salvar imagem como casa. Pronto. Aí agora sim eu salvei essa imagem, tela aqui bonitinha para o meu uso, tá? Beleza? E aí dessa forma aqui, utilizando esse tipo de licença, eu evito esse tipo de problema de copyright, tá? E, bom, ferramentas aqui tem várias outras coisas. Tamanho, que eu já falei, cor, o tipo. E aí, por exemplo, eu quero uma imagem que não tenha... por exemplo, essa aqui, ela tem... Tá vendo esse quadriculado atrás? Significa que, na verdade, o quadriculado representa transparência, tá? E aí eu quero uma imagem... Porque se ele é branco, se eu colocar num fundo preto ou num fundo colorido, vai ficar aquele quadradinho branco da imagem, né? Não, eu quero que ela tenha transparência atrás dela. E aí a transparência ela é exibida como esse quadradinho, esse quadriculado aqui atrás, tá? E aí eu posso já deixar isso claro aqui. Eu quero... imagens que aceitam transparência são imagens do tipo PNG ou tipo geralmente ou TIFF ou imagens vetoriais. Eu coloco aqui PNG, beleza, já apareceram várias aqui. Essa aqui está vendo o quadradinho atrás e tal, certo? E aí dessa forma eu vou refinando. Eu quero simplesmente colocar um íconezinho. Vamos lá, eu quero colocar o ícone do Firefox, né, do navegador. Firefox logo. Logo é o ícone, né? Que é esse ícone aqui. Beleza, coloquei ele. Aí ele até já está dando aqui, ó, PNG ou SVG, que são formatos aí que aceitam transparência só para um íconezinho. E aí eu clico aqui em cima, ele abriu, clico com o botão direito,
Mando em abrir imagem uma nova guia ou eu já posso vir aqui mesmo salvar a imagem como, que ele já vai salvar no tamanho correto, que é de 2001 de largura. Esse 2001 daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês, tá? Então dessa forma eu faço buscas utilizando direitos de uso e diferentes tipos de tamanho, etc. Tá bom? E baixando numa resolução completa, certo? E não apenas a miniatura. Eu vivo vendo vocês tendo problemas com isso. Mas beleza, digamos que eu fui lá, agora eu estou ciente dessas coisas, eu fui lá e salvei a minha imagem, ou eu tenho a minha imagem. O que é essa tal dessa resolução? Vamos lá. Olha só, deixa eu abrir um arquivo aqui para vocês. Eu fui lá e tirei uma foto no celular de uma pererequinha, essa aqui que vocês estão vendo. Eu fui e tirei essa foto aqui no meu celular, tá? O que é a tal da resolução que esse texto aqui estava falando? 300 dpi, tem que ter tanto de largura. Como é que eu sei qual que é a largura? Como é que eu sei o que é isso de resolução? Da seguinte forma, qual que é a lógica disso? Deixa eu explicar agora para vocês. Vejam o seguinte, façam esse seguinte exercício. As imagens do tipo fotografia, elas são imagens que a gente chama de bitmap, mapa de bits, mapa de pixels, né? O que é um pixel? Um pixel é um quadradinho. E aí o número de o conjunto dos quadrados que vai compor uma imagem. Lembram-se lá daqueles mosaicos e tal, né? Cheio de pedacinhos de azulejo? Aqui é a mesma lógica. Olha só, esta imagem aqui ela é formada por um único quadrado de largura e um único quadrado de altura, né? Então é um pixel apenas, né? Então o tamanho dessa imagem é de 1 por 1, certo? Essa segunda imagem aqui, ela tem 2 quadrados de largura e 2 quadrados de altura. Portanto, o tamanho dessa imagem é de 2 por 2. Essa outra aqui é de 5 por 5. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos por 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. E à medida que eu vou aumentando o número de quadradinhos, e aqui nas imagens esse quadrado tem o nome de pixel, tá? P-I-X-E-L, tá? À medida que eu vou aumentando o número de quadradinhos, aqui 1 por 1, 2 por 2, 5 por 5, 10 por 10, 20 por 20, 50 por 50, essa imagem ela vai ficando vai ficando cada vez mais difícil perceber cada quadrado individualmente. Nessa penúltima aqui, eu vejo que está um pouquinho embaçado, mas eu já tenho dificuldade de ver os quadrados, principalmente aqui na borda do R, que eu vou perceber que está tipo serreado, tá? Agora nessa última aqui, olha só, eu tenho 100 quadradinhos de largura, 100 pixels de largura por 100 pixels de altura. E aí eu vou pintar cada pixel, né? Pixel azul, pixel preto, pixel branco, tá? E aí quando eu junto todos eles montando a imagem e eu não vejo mais esses pixels, eu digo que essa imagem tem uma resolução boa, uma resolução adequada, tá? E aí a gente já entende o que é o tal do DPI, densidade de pixels por inch. Inch em inglês é polegada, né? Ou seja, no tamanho de 1 polegada eu tenho 300 quadradinhos. Aqui tem 100, eu vou ter 300 quadradinhos, tá? E aí, 300 por 300, né? E aí dessa forma eu tenho uma resolução boa, de forma que eu não vou ver os meus pixels e, portanto, a qualidade da imagem vai tá uma imagem nítida, não vai estar uma imagem nem embaçada como essas aqui, nem completamente pixelada, cheia de completamente borrada como essas aqui, tá? Então isso aqui que é tamanho da imagem e isso que é resolução. Perceba que aqui o tamanho eu deixei o mesmo, né? O tamanho do quadrado aqui é o mesmo. O que eu estou mudando entre essas imagens aqui é a resolução, tá? Todas essas imagens têm o mesmo tamanho. Esse quadradão ele é do mesmo tamanho. A resolução, ou seja, o número de pixels que compõem cada imagem é que está mudando, tá? Então essa aqui é uma imagem que tem uma resolução maior, uma resolução de 100 por 100 pixels,
E esse aqui é uma resolução infinitamente mais baixa, de apenas 1 pixel. Tá? Eu poderia deixar todas essas imagens com o mesmo tamanho se eu deixasse o pixel com o mesmo tamanho. Perceba que aqui esse quadradinho ele é maior que cada um dos quadrados que compõem aqui. Se eu deixar o quadrado do mesmo tamanho, essa imagem aqui ela seria menor, ela seria 1/4 do tamanho do que ela é, e portanto 1 pixel aqui teria o mesmo tamanho de 1 pixel aqui. Tá? Então ambas teriam a mesma resolução, mas diferentes tamanhos. Certo? Bom, vamos lá. Seguindo, então, baseado nisso, isso de resolução é importante para imagens tipo essa aqui. Olha só, eu fui e tirei uma foto com o meu celular de uma pererequinha que apareceu lá no museu. Isso aí, fotografias de um modo geral, elas são compostas por pixels. Eu não estou vendo os pixels aí, os quadradinhos dessa foto, porque tem muitos pixels aí. O arquivo, a imagem, ela tem um tamanho muito grande e muitos pixels ali dentro. Agora, se eu der um zoom, olha só, se eu vier com a lupa aqui, vamos colocar aqui no biquinho dela para a gente ver o contraste. Aí eu vou vendo ela cada vez mais pixelada e agora eu consigo ver os quadradinhos. Olha só, as linhas e as colunas aqui compondo os quadradinhos, tá? Ou seja, essa imagem é uma imagem composta por pixels, só que são muitos pixels que compõem essa imagem. E aí, então, bacana, essa imagem tem uma qualidade boa para eu colocar no meu TCC. Sim, ela tem, só que ela tem outro problema. Ela é excessivamente boa. Ela tem muitos pixels aí e eu não preciso de tudo isso. É a mesma coisa, imaginem vocês aí. Acho que um exemplo é que vocês até então não entendem muito a lógica, mas agora vai fazer mais sentido. Vocês estão vendo o advento aí das televisões 4K, todo mundo fala de 4K, que a imagem é espetacular e tudo mais. Não adianta nada você comprar um filme para ser visto em uma televisão 4K, ou seja, que tem uma baita de uma resolução, se você vai ver esse vídeo esse filme no seu celular. Você está desperdiçando dinheiro, está jogando dinheiro fora, comprando um filme numa qualidade muito maior do que aquela que você vai conseguir assimilar. Nesse caso, o problema aí é desperdício de dinheiro. Aqui, o problema é desperdício de tamanho, de espaço de armazenamento. Olha só, vocês sabem que arquivos têm um tamanho, né? Aí o tamanho ele pode ser medido, eu tenho 8 bits fazem 1 byte, 1024 bytes fazem 1 kilobyte, 1024 kilobytes fazem 1 megabyte, 1024 megabytes fazem 1 terabyte, né? Tudo isso aí, imagino que a essa altura do campeonato já deva ser familiar para vocês. Se não, enfim, dá uma pesquisadinha no Google que isso é muito tranquilo. E muitas vezes, assim, por exemplo, no Google Sala de Aula nosso, as atividades que vocês vão colocar, quase sempre eu coloco, olha, um tamanho máximo de 10 megabytes. E aí, se vocês vão colocar essa imagem como uma de várias imagens dentro do exercício para fazer o upload lá, o tamanho máximo que vocês podem fazer upload é de 10 megabytes. Só essa imagem aqui tem 9,1 megabytes. Então vocês não podem colocar nem 2 fotos dessa. E olha só, observem aí a qualidade desta imagem e desta imagem. Percebem a diferença? Não, né? Nem eu aqui. Por quê? Porque para esse tamanho de tela e para essa resolução não tem diferença, tá? Mas tem diferença significativa no tamanho. Essa aqui é a original, com 4.000 pixels, 4.032 pixels de largura, tá? Enquanto essa outra imagem aqui, ela tem a metade, menos da metade. Ao invés de 4.032, ela tem 2.100 pixels de largura e com a mesma resolução de 300 dpi, 300 pixels por polegada. Tá?
Por que eu tenho que me preocupar com isso do tamanho da imagem? Porque enquanto que essa que eu tirei com a minha câmera, ela tem 9,1 mega, essa outra aqui, que tem a mesma qualidade, mas um tamanho menor, ela caiu de 9,1 para 2,5 mega. Enquanto que nessa aqui eu poderia fazer upload apenas desta foto, aqui eu posso fazer o upload de 4 fotos dessa para completar um tamanho de 10 mega. Tá? Então isso é muito importante. E aí isso aqui é uma das coisas que explicam quando vocês estão fazendo a apresentação, vou até mudar isso aqui, é uma das coisas que explicam quando vocês estão fazendo apresentações no PowerPoint e tal, e vai enchendo de imagem. Vai buscando as imagens na internet e tacando lá, vai pegando fotografias e tacando lá no PowerPoint. E aí, beleza. E aí, quando vocês salvam o arquivo, o PPT, né, fica aquele arquivo gigante de 200 MB. Ok, você vai lá e manda apresentar. E aí você passa para o próximo slide. É tanta imagem tão pesada, que o computador não aguenta. Aí você manda, vai para o próximo slide. Aí o computador... quando você vai lá, passa para o próximo slide, o computador, você vai para o próximo slide, o computador, sabe, isso é horrível, e dessa forma e aí você fica desesperado, você aperta 3 vezes ali, e ao invés de passar para o próximo slide, ele pula 3 slides para frente, quando ele consegue processar aquela informação. Então assim, a gente tem sempre que utilizar a imagem no tamanho adequado, e isso é o que eu vou ensinar para vocês na próxima aula. Tá? Vamos aqui só para mostrar para vocês a diferença que isso faz. Tá? Então vamos ver essa imagem aqui dentro de um programa de edição que é o que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, que é o GIMP. Um deles que é o GIMP. Tá? Depois eu vou explicar o programa, não se preocupem. Tá? Vamos lá. Olha só, essa aqui é a imagem que saiu do meu celular. Tá? Ela tem 4.032 pixels de largura e uma resolução de 300 dpi. Aí como que eu mudo isso aqui? Em imagens, redimensiono imagem, e aí aqui eu mudo de 432 pixels de largura para 2100. E aí ele vai mudar. E aí eu vou ter isso aqui. Olha só, em termos de qualidade da imagem, percebam que não tem diferença na qualidade. Né? A qualidade é a mesma. 4.032 para 2.100. Não tem diferença, tá? E aí, dessa forma, ou seja, eu posso utilizar uma resolução, um tamanho de imagem menor, com a mesma resolução, tá? Ambas com 300 dpi, enquanto essa aqui tem mais de 9 MB, essa aqui tem apenas 2,5 MB. Ela é quase 4 vezes mais leve, certo? E eu posso continuar, eu posso ir alterando esses parâmetros aqui. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o tipo de imagem. Tá? Isso é algo muito importante. Tá? Lembrem-se lá daquele negócio que quando eu salvo um arquivo, ele salva e o nome do arquivo termina como ponto e 3 letrinhas que são a extensão do arquivo. Imagens elas podem ser salvas em diferentes extensões. As mais comuns são TIFF, que é essa aqui, PNG e JPG. Essas 3 são as mais comuns e são as recomendáveis, só que elas têm prós e contras cada uma delas. Tá? O que acontece? A mais levezinha de todas é o JPG. Olha só, comparando aqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu achar o JPG dela que é este aqui. Esse JPG, aliás, não, peraí. Esse JPG, isso, é o JPG com 2100. Esse JPG, não sei se vocês conseguem ver, tem 2.500, 2,5 MB. Tá? Não, peraí, esse aqui está errado. Vamos lá, deixa eu pegar essa imagem aqui, deixa eu exportar ela. Eu achar outra imagem, para mostrar para vocês aqui uma coisa. Sobrescrever, diminuir um pouquinho a qualidade. Beleza, pronto. Vamos lá. Esse JPG aqui, ele tem 2,5 MB.
Ah, não, 2,5 não. Aqui, ó, tamanho do arquivo. Ó, esse JPG ele tem tamanho do arquivo 276 kilobytes. Já o TIFF, com o mesmo tamanho, tem, ao invés de 276 kilobytes, isso já sobe. Quando eu mudo a extensão de JPG para TIFF, já o tamanho do arquivo sobe para 1,7 MB, ou seja, mais de 10 vezes maior. Tá? Sei lá, várias vezes maior. E se eu, ao invés de salvar em TIFF, se eu salvar em PNG, esse tamanho fica 1,1. Então ele ainda PNG é um tamanho. As imagens salvas em PNG são mais leves que as imagens salvas em TIFF, e ambas são muito mais pesadas que JPG. JPG é o mais levezinho de todos, extremamente leve. Ah, então vamos só usar JPG, mas tem um problema. Por que ela é leve? Porque existe um algoritmo que faz a compressão dos pixels dessa imagem, e no caso aí do JPG, é um tipo de compressão que a gente chama de compressão com perdas. Que ele parte do seguinte princípio: eu venho aqui, vou mandar exportar, e aí eu vou exportar isso aqui como ponto 2. Exporto. Aí já vai abrir isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas o que está escrito é qualidade. E aí geralmente está uma cifra aqui de 90. Tá? Ou seja, ele vai comprimir o arquivo e ele vai jogar fora um pouco da informação. Ele parte da premissa de que, olha, o olho humano ele tende a captar apenas uma porcentagem de toda a informação que é exibida numa imagem. Então eu posso jogar um pouquinho de informação fora e dessa forma eu torno essa imagem mais leve. Só que isso aí, beleza, quando você faz uma vez só e vai colocar na apresentação ou simplesmente é uma foto que você vai postar em rede social, qualquer coisa do tipo, beleza, colocar no site, sem problema. Agora, se é uma imagem que você vai salvar como backup, principalmente imagens para publicação, não salve em JPG. Nunca. Por quê? Porque toda vez que você copia de um lugar para o outro, ele joga um pouco de informação fora. E joga informação fora. Daí a vários anos, daí a uma década, você copiando isso de um computador para o outro, de um HD para outro, etc. Quando você abre o seu arquivo vai estar assim, ó. A imagem vai estar toda pixelada, tá? Não façam isso. Portanto, o ideal eu quero uma imagem com tamanho bom, com a qualidade boa e tal, para guardar um tempo. O ideal é eu salvar ela como TIFF, que é o mais pesadão, tá? Ele é mais pesado, mas ele faz um tipo de compressão que não tem perda. E por isso é uma compressão menos eficiente, digamos assim, e o arquivo fica mais pesado. Então depende do propósito, você tem que levar em consideração essas coisas. E tem ainda uma outra coisa que imagens do tipo JPG, elas não aceitam transparência, tá? Aí digamos que eu queria colocar isso aqui no meu slide. Olha só, se eu apagar esse azul, eu queria que colocasse isso aqui na frente de um slide com fundo vermelho. Não, não fica transparente. JPG não permite transparência, tá? Outros formatos permitem, TIFF e PNG. E aí quando é a imagem apenas para ficar processando, e principalmente que é para usar a transparência, eu recomendo que vocês utilizem PNG. Imagem para publicação, TIFF. Guardem sempre os originais em TIFF. É uma imagenzinha sem muita importância, usa JPG que ela é levezinha e eu jogo para lá e para cá sem problema. Eu vou utilizar essa imagem é relevante por um período curto de tempo, tá? Eu quero uma imagem boa, bacana, quero salvar isso numa aula, depois eu posso utilizar essa aula e principalmente eu quero transparência, aí eu utilizo PNG, tá? Que aí com PNG eu venho aqui, eu posso adicionar uma camada de transparência e aí sim, olha só, o quadradinho lá atrás, tá? E aí eu posso inclusive fazer isso aqui de uma forma mais eficiente. Eu posso vir aqui, seleção contígua. Eu quero apagar o fundo dessa imagem. Tcharam! Pronto, apagou. Fundo apagado. Eu posso colocar isso aqui num arquivo. Por exemplo, naquele meu slide lá, deixa eu exportar isso aqui.
Eu vou sobrescrever como PNG, beleza. E aí eu vou colocar isso aqui no meu slide. E esse meu slide, ele tem... olha só, ele tem essa parte branca aqui, mas ele tem... Vocês estão vendo? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Ele tem essa parte branca, mas ele tem uma parte aqui também que é preta e tudo mais. Tá? Então o ideal seria que o fundo fosse realmente transparente. Deixa eu procurar aqui o meu PNG, é esse aqui. Aí eu arrasto ele para cá. Opa, não é esse aqui não. Ou eu não exportei. É o outro, peraí. Não é esse aqui não. Deletei o arquivo errado. É aqui que eu tinha que ter deletado. O que eu fiz? Espera. Deixa eu salvar isso aqui como... Salva como... Fig PNG. Não é salvar, é exportar. Perdão. Quem sabe faz ao vivo. Fig transparente, para saber do que se trata. Transparente. Vou salvar... tá. Eu estava olhando na pasta errada. Pronto. Salvei isso aqui na minha área de trabalho. Beleza, exportou. Está aqui na minha área de trabalho. Eu abro aqui o meu slide. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo. E aí eu posso simplesmente agora, Fig transparente, eu arrasto ele aqui para dentro e está ele aqui. Olha só. O outro que tem o fundo branco, enquanto o fundo está branco, não tem problema. Agora, se o fundo ficasse, sei lá, né, com fundo escuro, aí eu veria isso aqui, ó. Ficaria um quadrado branco aqui atrás. Quer ver? Deixa eu colocar um do lado do outro aqui para vocês verem a diferença. Deixa eu diminuir esse aqui e eu vou colocar o JPG. Aí eu coloco esse aqui. Olha só. E aí eu vejo, esse aqui fica o quadro, sempre vai ficar o quadradinho ao redor, enquanto esse aqui está transparente. Tá? Inclusive posso trazer isso aqui, expor, trazer para frente, certo? E aí é dessa forma que a gente faz esse tipo de montagem, assim. Ok? Entenderam qual que é a lógica e a importância disso de ter uma camada transparente, principalmente quando a gente está montando a apresentação, né? E olha só, colocar no tamanho original, beleza, tá a imagem no tamanho bacana para eu usar sem problema nenhum. Tá? Bom, deixa eu minimizar isso aqui. Então isso de arquivo é o negócio, a extensão é um formato, o formato, né? A extensão é uma informação importante, tá? Se vocês querem transparência, utilizem PNG ou TIFF. TIFF também permite transparência, olha só. Opa, eu estava com a seleção ali. Mesma coisa, tá? Tá vendo? Ele permite transparência. Seguindo, outra coisa que eu quero falar para vocês é quanto à resolução, tá? E aí, olha só, eu vou aqui é a mesma coisa, 300 com transparência, tá? Isso é uma outra coisa. Esse arquivo aqui, quando eu adiciono uma camada de transparência, eu adicionei informação no arquivo. Então, esse arquivo com transparência, ele fica maior, porque eu tenho não apenas as cores, como tenho também transparência, tá? E aí agora o que eu quero fazer esse aqui tem 2100, vamos olhar esse aqui. Ele tem 2100 pixels de largura, uma resolução de 300 dpi, para a gente caminhar aqui para o final da aula. Já este outro arquivo, eu vou diminuir o tamanho de 2100 para 800. Não sei se vocês aí conseguem perceber, mas aqui para mim, que essa imagem está grandona, no meu monitor grandão, ela já ficou um pouquinho mais embaçada. Se eu continuar diminuindo o tamanho, ela vai ficando mais embaçada ainda. Eu diminuí de 2100 pixels de largura e 300 dpi de resolução para 800 pixels de largura e 75 pixels de resolução. Tá? Continuando, 400. Aí agora imagino que vocês já estejam vendo que está embaçado. Aqui para mim já tá todo serreado as margens aí dessa perereca, dessa rama. É engraçado. É uma perereca com a rã. É uma filomedusa. Pronto, melhor ainda. E se eu continuar reduzindo, olha só, se eu reduzir de 400 pixels de largura
para 200, essa imagem está praticamente inutilizável, certo? E, claro, isso porque deixando o tamanho total do arquivo o mesmo. Eu posso deixar essa imagem com a mesma resolução das outras, diminuindo o tamanho do pixel, né? Só que aí, essa imagem aqui, para ter a mesma resolução dessa aqui, essa teria que ficar esse tamanho e essa esse tamanhozinho. Aí agora sim as duas têm a mesma resolução, tá? Certo? Então leve em consideração isso, olha, isso é bem importante, tá? Quanto mais você diminui o tamanho da imagem, menor a resolução, menor a qualidade da imagem. Tá? O que mais que eu quero mostrar para vocês aqui? Deixa eu ver. Sim, aí e tudo isso aqui eu estou falando de imagens do tipo bitmap, tá? Agora, eu tenho imagens com a outra lógica, que elas não são formadas por pontos, por pixels. Elas são formadas por equações matemáticas, por polígonos. E aí, essas imagens, ao invés de trabalhar em programas como o GIMP, como o Photoshop, eu vou trabalhar em outros programas como o Inkscape, tá? E aí eu vou trabalhar aqui no Inkscape imagens do tipo vetorial, tá? O que são imagens do tipo vetorial? Olha só, deixa eu colocar um exemplo claro aqui para vocês. Eu fiz o download lá no Google Imagens daquela logo do Firefox. Deixa eu diminuir o tamanho dela aqui. E aí, essa logo aqui, é um arquivo bitmap, é um arquivo do tipo PNG, tá? Se eu continuar dando zoom, tá vendo que está serreado, né? Acho que está aparecendo aqui para vocês, né? Tá vendo? Está serreado. São pixels compondo essa imagem, certo? Deixa eu trazer essa imagem aqui para cá. Beleza. Uma outra categoria são aquelas imagens que a gente vai chamar de imagens vetoriais. Tá? Opa! Mas, gente... Espera aí que eu apaguei a coisa errada aqui. Cadê aqui? Logo Firefox. Apaguei, já mandei o arquivo para a lixeira. Espera só um pouquinho, galera. Mozilla Firefox, pronto, tá cheio. Tá. E aí deixa eu importar essa imagem aqui agora. Arquivo, abrir, desktop, aula imagens. Tá aqui, open. Oxe, qual o problema? O que aconteceu aqui? Peraí, deixa eu fazer diferente então. Deixa sem salvar. Sei lá, de vez em quando aparece alguma ziquezira. Abrir com Inkscape. Então, fazer o oposto aqui. Eu abri a imagem do tipo vetorial, tá? Nesse caso aqui, aqui é o nome do arquivo é Mozilla Firefox Logo 2013.svg, SVG, ou aquele formato lá do Adobe Illustrator, do CorelDRAW, todas essas são imagens do tipo vetorial. Agora eu vou jogar uma imagem do tipo bitmap, sem deformá-la, e aí eu travo aqui altura e largura. Jamais deforme uma imagem, jamais. Tá? Deixa eu deixar as duas aqui com tamanhos similares. Tá mais ou menos isso. Aí. Vou colocar aqui uma do ladinho da outra. Certo? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Eita, vocês não estão me vendo? Acho que a minha câmera acabou a bateria. Mas não tem problema não. O que importa aqui são as imagens. Olha só. Então, enquanto isso, deixa eu colocar a minha imagem a minha câmera para carregar. Bom, então como eu estava falando, essa aqui da esquerda é uma imagem do tipo bitmap e essa imagem aqui da direita é uma imagem do tipo vetorial. Qual que é a diferença? Se eu olhar essa aqui, eu ainda vejo os pixels. Certo? Olha só, a pontinha do rabo da raposa.
Agora, se eu olhar aqui a pontinha do rabo da raposa, não existem pixels, tá? Por quê? Porque o que eu tenho aqui, na verdade, é um conjunto de polígonos. Cada polígono aqui, se eu desagrupar tudo isso aqui, cada polígono é uma equação matemática, olha só. Essa imagem, na verdade, é um composto de várias coisas que eu juntei aqui e estou chamando de e, portanto, montando uma imagem, tá? Ao contrário dessa aqui, essa aqui é uma coisa só. Tá? Aqui não, eu tenho várias coisinhas aqui, dá um trabalho danado para fazer imagens desse tipo. Dá para ver, né, que cada coisinha dessa aí foi um desenho à parte, tá? Então, a vantagem dessas imagens do tipo vetorial, a desvantagem é que são imagens um pouquinho mais complexas de serem trabalhadas. Mas a vantagem delas as vantagens. Primeiro, o tamanho é muito pequeno, tá? Por exemplo, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Enquanto essa imagem .png aqui, ela tem 396K, essa outra aqui, que é vetorial, ela tem 140K. Ou seja, ela é menos da metade do tamanho dessa outra aqui. E se eu comparar uma dessa aqui, vetorial, com uma bitmap, aí a diferença passa a ser brutal, né? Eu tenho muito... enquanto essa aqui, uma fotografia tem 9 MB, esse aqui tem 0,1 MB. Tá? É uma diferença significativa. Certo? Então, assim, sempre que possível, utilizem imagens vetoriais. E várias situações, o ideal é apenas utilizar imagens vetoriais. Por exemplo, eu quero fazer um gráfico, eu quero fazer algum esquema, um organograma. Pronto, eu venho aqui e faço o meu gráfico, coloco o tamanho que eu quero aqui dessa linha. Eu quero que essa linha... preenchimento não. Que essa linha aqui tenha, sei lá, aqui eu regulo qual cor que eu quero para essa linha. Eu quero editar isso aqui, ao invés de fazer uma linha, eu quero fazer uma curva. Beleza, eu faço uma curva do jeitinho que eu quiser, tá? Eu tenho o controle total aqui dessa imagem, inclusive de outras imagens que foram utilizadas. Por exemplo, eu quero ver isso, deixa eu ver aqui por exemplo, eu quero alterar aqui o focinho da raposa. Dá para pintar ele todo de vermelho, enfim, dá para alterar aquilo que eu quiser, do jeito que eu quiser, aumentar essa linha aqui, diminuir essa outra, ou apagar completamente essa parte aqui, certo? E aí sumiu. Eu tenho um controle absoluto aqui, aquelas coisas que a gente vê de fluxograma e tudo mais, aqui é extremamente fácil, simples de ser feito, e é o que a gente vai ter uma aulinha de como fazer essas coisas na próxima aula, tá? Eu quero colocar uma estrelinha, mas eu quero colocar uma estrela chique, quero colocar uma estrela toda estrambólica aqui, pronto, beleza. Enfim, a gente vai ter uma aula especificamente sobre imagens vetoriais no Inkscape e uma outra aula com imagens do tipo bitmap no GIMP. O ideal é que mesmo, de um modo geral, para publicação, sempre que a gente utiliza imagens vetoriais, para a impressão a gente acaba jogando elas depois, convertendo elas para bitmap e para mandar imprimir, tá? Mas principalmente para trabalhar e dependendo se for um pôster, por exemplo, aí você já pode levar o formato vetorial mesmo. E aí você já salva em PDF, por exemplo, é um formato vetorial, tá? Bom, poxa, minha câmera acabou a bateria. De fato acabou a bateria. Então vocês não vão ver o meu rosto aqui, mas estão me ouvindo. É isso que eu tinha para falar para vocês. Daqui a pouco eu posto essa aula e a gente continua se falando aí no Google Sala de Aula e aguardem a próxima aula, que
que a gente vai propriamente dito colocar a mão na massa e trabalhar com essas imagens, fazer prancha, por exemplo, etc. Tá bom? Então, se cuidem, espero que vocês estejam bem, em segurança. Fiquem bem, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.